Igreja. Som. Bom dia, igreja. A graça e a paz. Amém? Queridos, hoje nós vamos continuar estudando, né? Estamos utilizando a revista Gente que Fez, Personagens do Novo Testamento, uma revista que nos aponta para a palavra, nos direciona para a palavra de Deus. Então, se você trouxe a sua revista, nós vamos estudar aqui. Vou achar aqui. O capítulo 13, página 87. Vou pedir desculpas de antemão para vocês, irmãos, porque hoje eu não estou sozinho, né? Trouxe uma companhia, talvez até uma adversária, que é essa minha tosse. Nós vamos tentar ministrar a você. Ela já está me acompanhando já há 3 semanas, né? E tem sido persistente. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós, mas que nesse momento a gente possa falar da palavra do Senhor. Antes, queridos, eu queria trazer um vídeo para vocês para ilustrar o tema da nossa aula. O Andrei vai passar lá, por favor. Amém. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre segundas chances, né? Aliás, sobre uma segunda chance. E vamos falar de um personagem que está atrelado à aula que eu dei algumas semanas atrás, a Barnabé. Na verdade, a Bíblia relata, né, que houve uma divergência na viagem missionária de Paulo sobre o entendimento se a companhia de Marcos, que era sustentada por Barnabé e a princípio rejeitada por Paulo, isso causou, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, uma grande divisão entre os dois, né? E a gente vai estudar então esse personagem que causou momentaneamente essa ruptura, digamos assim. Mas antes de mais nada, eu queria convidar você a curvar sua cabeça para que juntos mais uma vez nós orássemos ao nosso Deus. Pai querido, nós aqui estamos, ó Deus, diante da sua presença, diante da sua palavra, desse vídeo que ilustra, Senhor, aquilo que
o Senhor fez para nós. E nós te agradecemos porque um dia o Senhor entrou na nossa história, o Senhor se revelou aos nossos corações e nos mostrou, Pai, um novo destino. Nos mostrou a verdadeira e única vida. E nós te bendizemos e celebramos, Pai, a sua graça e a sua misericórdia, porque jamais seremos merecedores, ó Deus, de alguma coisa das tuas mãos. Tudo, absolutamente tudo, é por sua graça e por sua misericórdia. Misericórdia é esta, Senhor, que renova sobre nós a cada manhã. E ela, de fato, é a razão, ó Deus, pela qual nós não somos destruídos. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que nós vamos meditar na sua palavra. Obrigado, Senhor, porque parte da sua igreja também está lá reunida na IBEL nesse momento, sendo ministrada, Senhor, pelo pastor Saulo. Que o Senhor também os abençoe, os fortaleça, os ilumine. Obrigado, Senhor, porque a igreja se desperta para os desafios da sua geração. E Deus, que o Senhor, através do seu Espírito, da sua palavra, de fato capacite a cada um de nós como igreja a encararmos, ó Deus, as situações, a não fugirmos, a não negligenciarmos os desafios, Pai, mas confiando no Teu Espírito Santo que nos capacita, possamos, ó Deus, entender que o Senhor é sempre a resposta para toda e qualquer pergunta. Pai querido, usa, Senhor, a minha vida, Pai, mesmo com as minhas limitações e fraquezas, e que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor, de fato, é um Deus que nos dá segundas chances, Pai. O Senhor é um Deus que insiste conosco. O Senhor é um Deus misericordioso, Pai, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos restaura. Deus, como nós cantamos, haverá outro amigo de tão grande compaixão, Senhor? Não, Pai. Cristo é o nosso amigo que nos recebe, que nos perdoa e que nos restaura. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então nós vamos falar do autor do segundo evangelho, né, colocado na palavra pela ordem canônica, mas o autor do primeiro evangelho pelos registros históricos e teológicos feito, né, que é Marcos. Então lá na lição 3, na página 87, a gente vê Marcos, o rapaz que deu a volta por cima. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 15, dos versos de 36 a 41. Eu vou pedir que alguém leia, por gentileza. Não sei se tem um microfone disponível. Tem? Pedir para o Nicolas, por gentileza, ler Atos, capítulo 15, dos versos de 36 a 41. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grande que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Então nós vemos aqui o episódio, também já tratado lá, quando estudamos Barnabé, que gerou um certo desentendimento, né? Marcos, a gente vê João Marcos, João. João era o seu nome hebraico, Marcos, o seu nome romano. Tá? Então a revista diz que provavelmente ficou conhecido como Marcos após a sua conversão ao cristianismo. E o seu desejo era de espalhar o evangelho entre os gentios. Meus irmãos, ao longo dessa lição, uma das coisas que nós vamos procurar meditar e perceber é que uma pessoa, ainda que falhe algumas vezes, e todos nós falhamos, ela não precisa acreditar que ela é um fracasso permanente. Gosto muito de, alguns anos atrás, eu me lembro que o pastor voltando de férias, o pastor Sinésio, trouxe uma pregação que até hoje ecoa no meu coração, que ele diz assim, que de fato, nós temos os nossos momentos de dificuldade, as nossas falhas, as nossas lutas contra o pecado, contra a carne, mas que isso precisa ser pontual, não pode ser um padrão nas nossas vidas, né? Que nós precisamos entender
que o padrão das nossas vidas é sermos guiados pelo Espírito Santo. E para isso, obviamente, que nós precisamos cooperar com isso, buscando o poder de Deus, né, através das disciplinas espirituais, as práticas devocionais, que são os meios pelos quais o Senhor nos capacita, né, os meios pelos quais nós nos posicionamos para receber a graça e o poder de Deus, para que nós possamos superar essas falhas e esses erros, para que eles não se tornem padrão. Então eu achei bem interessante a lição, justamente por estar relacionada a esse personagem que nós estudamos mais atrás, que é Barnabé. Então, há relatos históricos, né, pelos estudiosos, que dizem que João Marcos provavelmente era parente de Barnabé, filho de uma mulher chamada Maria, em cuja casa a igreja primitiva se reunia, em Jerusalém. Talvez Maria fosse uma mulher relativamente rica, porque o texto lá em Atos 12, que nós vamos ver daqui a pouquinho, relata que ela tinha uma empregada. Queridos, a gente se propõe, né, a estudar, a proposta do livro em estudar esses personagens, é para que a gente entenda, isso é o mais fantástico do relato bíblico, que a Bíblia, né, como citando o Nicolas aqui outro dia, numa outra pregação, trouxe um texto bem polêmico do Antigo Testamento sobre um fato conhecido pelos meios teológicos, do texto mais sinistro da palavra de Deus, mas eu me lembro que ele falou isso e, de fato, né, você e eu que lemos a palavra, a gente entende que a Bíblia ela não esconde nada, ela não é um livro que só vai apontar as coisas boas, as coisas maravilhosas. Ele é um livro que fala sobre os desafios da humanidade, os desafios desse Deus que nos busca, e ele não oculta os problemas, as situações que acontecem. Então, nossa esperança é, olhando para alguns personagens, a gente entender que algumas coisas nós podemos aprender com eles, que algumas coisas nós podemos imitá-los e temos que assimilar nas nossas vidas, e que em outras práticas a gente precisa realmente, com bastante veemência, dizer não. Mas a Bíblia ela é um livro que apresenta de forma nua e crua, né, a humanidade, com suas falhas, com suas lutas, com suas questões. Logo na primeira família relatada em Gênesis, a gente já vê um assassinato. Então, assim, não se iluda com relação a isso, leia a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Temos sido constantemente atacados e a proposta do inimigo sempre foi questionar a palavra de Deus. Hoje, de uma forma sutil e às vezes até velada, mas às vezes até flagrante, né? Até em algumas situações contradizendo o que a própria palavra de Deus diz, né? Tentando pintar um Deus de acordo com a necessidade ou conveniência humana. Então, que nós possamos nos apoiar naquilo que Deus diz a respeito de si mesmo. Gosto muito da Bíblia e da palavra porque entendo que Deus não nos deixou à mercê daquilo que a gente pensa, acha, daquilo que a gente sente, né? Mas nos deixou a palavra de Deus para que a gente possa se refugiar, ancorar a nossa fé naquilo que está escrito nesse livro, escrito com mais de 40 personagens ao longo de mais de 500 anos, que foi o tempo que se gastou para que ela fosse compilada, né? E que a gente possa valorizar esse tempo que nós temos de meditar sobre a palavra de Deus, de termos esse espaço aberto ainda para a pregação do Evangelho, de vigiarmos para que esse púlpito continue pregando o Evangelho, tal como ele está exposto na palavra de Deus, porque, para quem conhece um pouco do Apocalipse, acho que acabou. Obrigado. Som. Para quem conhece um pouco do Apocalipse, sabe então que haverão dias em que isso não vai ser mais possível. Então que a gente possa aproveitar isso da melhor maneira possível. Meus irmãos, abra por gentileza em Marcos capítulo 14, versos 51 e 52. Esse é o evangelho escrito, então, por Marcos. E aqui a revista coloca que há um ponto interessante, digamos assim,
um fato que aparece apenas no Evangelho de Marcos, que é a fuga de um jovem. Eu vou ler lá, o relato diz assim: um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. O que estava acontecendo? Jesus, ele estava passando pela Via Crucis, né? E aqui diz que a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, eles creem que Marcos seja exatamente esse jovem nu que ele próprio relata no Evangelho, que fugiu desnudo, por dois motivos, né? Eles creem nisso, porque somente ele registra esse episódio, então não há relatos nos outros evangelhos a respeito disso. E o segundo é que seja o próprio Marcos que estivesse dormindo quando soube o que acontecia com Jesus no jardim do Getsêmani. Só teve tempo, então, de se cobrir com uma capa e partir lá para o jardim. Com isso, Marcos poderia estar dizendo que não era o mais corajoso que o resto, mas que pelo menos ele viu tudo acontecer. Esse é um comentário do pastor David Mulholland, da Edições Vida Nova. Irmãos, eu esqueci de falar, mas fiquem à vontade para interromper, perguntar. O pastor Sinésio está aqui, a Nídia também, responderão tranquilamente todos os questionamentos. Mas é interessante como esse fato é colocado na palavra de Deus. E aqui a revista destaca que é impressionante que João Marcos, mesmo mal vestido, seguia Jesus na Via Crucis. Quem sabe olhando de longe, mas ainda assim o seguia. Mesmo sem o preparo, mesmo mal vestido, disfarçado, ele procurou seguir a Jesus. Procurou seguir a Jesus, mostrando dessa forma o amor pelo seu mestre, que no momento estava enfrentando uma das horas mais difíceis e decisivas do seu ministério. E daí, as primeiras perguntas para a gente refletir. E nós, como acompanhamos a Jesus? De longe, mal equipados, disfarçados, ou com as armaduras de fé, tal como está escrito lá em Efésios 6,13? Aqui, o autor do estudo, ele coloca para que a gente reflita, né, que ele, com as condições que ele tinha, né, para citar aqui o Cortella, né, que fala que a excelência é fazer o melhor possível dentro das suas possibilidades naquele momento, até que elas possam, quem sabe, serem diferentes e que daí você possa melhorar. Mas João Marcos, com toda a sua limitação, com todas as suas questões, e naquele momento, apenas com um lençol, segundo o relato bíblico, segue Jesus, ainda que de forma distante, pelo menos até o ponto em que não o interpelam ali, que arrancam o seu lençol, que tentam agarrá-lo, e daí ele precisa correr, literalmente, né? No item 2, meus irmãos, um lar abençoado, vai falar um pouco sobre a família de João Marcos. Em Atos 12, de 9 a 17, a gente vai abrir lá, Atos 12, de 9 a 17. A igreja em Jerusalém já começa a sofrer represálias, né? Já está, na verdade, já está recebendo perseguição, represálias. Em Atos 12, de 9 a 17, eu vou pedir para quem está com o microfone, por gentileza, ler para a gente. Atos 12, de 9 a 17. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda e, quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: Você está fora de si.
Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e ouviram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para o outro lugar. Eu vivi me perguntando se a Bíblia tratava algumas passagens com humor. Né? Gosto muito daquela passagem de Elias, que de uma forma ousada e pelo Espírito tira sarro dos profetas, né? Dizendo para que eles falassem mais altos, os profetas de Baal, porque Baal poderia estar ocupado fazendo alguma outra coisa e não ouvindo. E quando eu li isso aqui, eu comecei a rir, né, pela ansiedade dessa empregada. Que Pedro está lá batendo na porta, e aqui a gente vê o que ela faz, né? Ela reconhece a voz de Pedro, mas fica tão alegre que nem o fez entrar. Né? Volta correndo para anunciar a Pedro. E daí é uma coisa bem interessante, irmãos, para a gente pensar sobre esse lar abençoado. Eles estavam orando, né? A palavra vai dizer aqui, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Pedro preso, então supõe-se, né? A gente pode pressupor que o alvo da oração desses irmãos era por Pedro, para que ele estivesse bem ou que fosse liberto. E daí, no meio da oração, vem uma empregada e diz: olha, Deus, tem alguém batendo lá fora, na porta, Deus está respondendo a sua oração. E olha a reação dos congregados ali, né? A minha versão diz assim: então os outros disseram, você ficou louca. Um ponto de exclamação ali. Então, assim, por um momento a gente vê essa questão dessa importância de, no meio de uma situação de muita oposição e luta, o texto diz aqui, o estudo, que isso nos deixa um legado para que a gente possa imitar, que é o da comunhão, da unidade e da oração. Né? Eles estavam juntos, estavam orando, estavam um fortalecendo, consolando, ajudando um outro naquele momento tão difícil. Mas, por outro lado, é como se, olha, né, Deus respondeu a sua oração. Né, vocês oraram para que Pedro entrasse aqui, olha, Pedro foi livre. A reação de alguns, então, é: você ficou louca. Então, assim, peraí, mas você está orando por uma coisa e, de repente, essa coisa acontece e você questiona? Isso acontece com muitos de nós, né? Que estamos, muitas vezes, orando, e quando vem a resposta do Senhor, algum momento, algum traço de incredulidade por aquilo que está acontecendo, e é como se Deus fosse: mas não era exatamente por isso que vocês estavam orando? Então, que nós possamos entender, né, esse legado que esse lar abençoado nos traz, de momentos não apenas de, eu vou falar assim, né, irmão, não apenas de oposição, não em momentos apenas de lutas, mas que nós possamos também desenvolver nas nossas vidas um lar abençoado, um lar de comunhão, um lar de oração. Aqueles irmãos estavam tão aflitos com a prisão de Pedro, e mesmo assim estavam juntos em oração. Isso vem mostrar que no meio de tanta adversidade havia unidade. Graças a Deus que já faz algum tempo que nós temos entendido como igreja a necessidade de nos reunirmos ao longo da semana em pequenos grupos, para que a gente possa viver a igreja de uma outra forma, de uma forma um pouco diferente. Às vezes a sua rotina é corrida e você não consegue se relacionar com os outros irmãos, você só consegue de domingo a domingo vê-los. Ainda assim, muito importante que a gente tenha os momentos antes e depois do culto para a gente conversar, para a gente entender. Gosto muito de um grupo que a gente tem, que embora seja um pouco esquecido de memória com relação a alguns aniversários, né, Elisele? É um grupo muito bom, né? E é interessante porque a gente vai tendo uma unidade e vai entendendo coisas que não são ditas. Porque sempre você às vezes está na igreja com algumas pessoas, está tudo bem? Está tudo bem. Né? E às vezes esse está tudo bem com os lábios é dito de outra forma no seu corpo, com os seus olhos. E é muito importante que a gente tenha essa unidade em nosso meio, para que os nossos irmãos entendam as palavras que não estão sendo ditas. Que a gente possa, às vezes, nem perguntar, você já sabe que não está bem, só de olhar. Que você possa, naquele momento, ser o ombro, que você possa orar por essa pessoa, porque talvez num outro momento você vai também precisar de um ombro, você também vai precisar de uma oração. E essa unidade sempre foi o plano do Senhor para a sua igreja.
aprendemos que quando somos testemunhas fiéis, Deus faz a obra, seja no coração de quem for. Atos 6:7, meus irmãos, relata que esse contexto de luta, de prisão, mas também de muita pregação de sinais e poderes que acontecia na igreja primitiva, estava atingindo o coração de muitos sacerdotes. A palavra diz que muitos sacerdotes abraçavam a fé. E ele fala assim, se o povo judeu encontrava muita dificuldade em aceitar Jesus como Salvador, como Messias, imagine para os seus líderes, imagine para os sacerdotes. Então aqui eu vejo a grande misericórdia do Senhor. Muitos desses que talvez, muito provavelmente, estavam juntos, que comunaram ali para condenar Jesus, para açoitá-lo, para estimular a população. Agora, com a pregação dos seus discípulos, eles muitos, no primeiro relato da pregação de Pedro e João, se espantam, porque sabem da origem desses discípulos, sabem que eles não eram pessoas letradas, mas ficam impressionados com o poder do Espírito Santo, como eles expunham as Escrituras, e começam a se converter. Tamanha seja a misericórdia do nosso Deus, né? Que, já que estamos falando de segundas chances, também oferece essa oportunidade para que aqueles sacerdotes possam se converter. Alguém tem algum comentário? Quiser, só sinalizar aí, gente, que a gente leva. Nós vamos falar agora, meus irmãos, do seu fracasso como missionário, né, do seu aparente fracasso, né? Então o texto diz aqui, em companhia do seu tio Barnabé, João Marcos acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária até Perge, onde, segundo o relato bíblico, Marcos voltou para casa, por motivos que a Bíblia não relata. Né? Não há esse registro de quais sejam esses motivos. Há então a oportunidade para uma segunda viagem missionária. Mas dessa vez, há essa desavença que nós lemos lá em Atos. Barnabé quer levar João, mas Paulo se opõe. E a Bíblia diz que a desavença foi tamanha que eles se separam. Então Barnabé, junto com Marcos, vai para Chipre, enquanto Paulo e Silas vão para outra direção. Isso, nós que já estudamos, que relembramos como era o coração de Barnabé, mostra, né, a primeira vez que eu olhei, que eu falei que era parente, a gente às vezes até é tendencioso em pensar a respeito disso. É parente, né? É claro que a gente vai ficar do lado. Mas olhando para a história de Barnabé, olhando para o seu caráter discipulador, né, para o próprio apelido de Barnabé, o filho da exortação, a gente percebe que isso estava mais ligado ao caráter de Barnabé do que necessário ao seu grau de parentesco. Então a Bíblia não relata o que realmente aconteceu com João Marcos com relação ao seu fracasso como missionário. Aqui o texto acaba colocando dessa forma o seu fracasso. Embora, com todo respeito, não veja dessa forma, né? Mas podemos inferir que talvez fosse, daí o autor do texto do estudo coloca algumas possibilidades pelas quais João Marcos acaba voltando. Uma falta de experiência com Deus, ou da própria conversão, uma falta de convicção do seu chamado, ou simplesmente saudades da sua casa, ou medo das dificuldades. E aqui ele coloca um alerta, né? Não devemos julgar. Ele diz assim, que o que acontece com Marcos, com relação a ministério, tem se tornado um fenômeno que se repete hoje nas nossas igrejas. Pessoas querendo servir o mestre, mas seguindo bem de longe, sem determinação e convicção verdadeira, e alguns até sem experiência de conversão. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer mais um apontamento com relação... Acho que eu estou usando muito o senhor, pastor, mas eu vou usar. Que é a forma como o pastor... como Deus toca no coração do pastor para selecionar as pessoas da tenda. Eu acho interessante como a tenda se torna um ambiente onde a igreja, com um propósito, é um local bastante propício de você também cometer erros, né? Mas como Deus sempre junta nas equipes uma mescla de pessoas um pouco mais experientes com pessoas que estão começando, com pessoas que estão até motivadas e bem intencionadas, mas ainda precisam, né, se ajustar em muitas coisas. Todos nós temos uma ou outra área da nossa vida que precisamos crescer. E como eu não entendia isso, né? Porque
Eu cheguei aqui na igreja em janeiro de 2011, na primeira viagem para a tenda, não entendendo muito o que era aquilo. No meio do ano, recebo a notícia que a tenda, pela primeira vez, graças a Deus que foi a primeira de muitas, em nome de Jesus, vai sair do país e vai para o Paraguai, vai para Assunção. Eu, que nunca tinha saído, né, eu falei assim, eu até quero ir, mas eu devo estar na lista lá no 100º, 40º, 50º da lista do pastor. Porque eu achava assim, eu preciso caminhar, eu preciso, né, ter mais experiência, digamos assim. E pela graça e misericórdia, e talvez um pouco de loucura, o pastor me convida para ir para lá. Quem estava lá, a irmã Marli não está aqui, né? Outro dia ela falava comigo como eu conheci o lado de liderança firme da irmã Sônia naquela tenda, né? Uma pessoa que tinha recém-chegado aqui na igreja e que, assim, dava horário, não tinha jantado, a van precisa ir, né? A tenda ficava vários quilômetros da onde nós estávamos. Então, nós tínhamos que jantar umas 5h30 da tarde, mais ou menos isso. O culto era 7, porque nós tínhamos que ir para lá. Éramos a primeira equipe. Eu estava responsável pelo data show. E, meus irmãos, o que eu gosto muito nesse ambiente de tenda é um local em que, como é que eu posso explicar isso? Não é que é permitido errar, mas você pode errar. Acontece, né? E aquele ambiente é um ambiente, claro, a gente puxa a orelha um do outro, no bom sentido, né? A tarefa que um muitas vezes deixa de fazer sobrecarrega o outro, a gente aprende isso também. Mas como é um ambiente missionário, aonde nós aprendemos uma filosofia do nosso querido pastor Sinésio, que é, a gente aprende a fazer uma coisa fazendo. Então, para mim, que achava que, peraí, eu preciso subir alguns degraus, eu preciso estar com algum ministério, eu preciso estar... Daqui a uns 5, 6 anos, eu acho que eu vou na tenda, se tiver vaga, né? E como nesse ambiente missionário há espaço para falta de experiência, para talvez falta de conversão, e aqui nós temos tantos testemunhos de irmãos que vão para ser missionários, para levar o evangelho, mas eles próprios muitas vezes se convertem. Eu mesmo já vi isso acontecer, né, o mover do poder do Senhor através dessa unidade que se forma em prol de uma missão. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos, porque eu tenho tenho entendido isso no coração, que igreja talvez seja o único local, deveria, pela graça e misericórdia de Deus, que a gente pode ser nós mesmos, que nós podemos, com sabedoria, né, em unidade, caminhar junto com alguém que possa nos conhecer e saber das nossas fragilidades, saber das nossas dificuldades e saber que, invariavelmente, erramos, né? Eu me lembro, naturalmente, que eu conhecendo a igreja, né, e ainda novo na fé, não vou dizer a vocês, eu já disse isso a ela pessoalmente, que não fiquei bravo com a irmã Sônia com algumas broncas que eu levei. E como um bom Adão, sempre justificando ou culpando uma outra pessoa que não me entregou o notebook, que não deu tempo de almoçar, que ficou tomando banho na minha frente, né? Mas isso serviu de muito crescimento. Eu citei a irmã Marli aqui, porque um dia ela me viu numa EBD e ela se lembrou disso. E falou isso para mim. Falou, quem diria, né, que aquele rapaz todo atrapalhado com notebook, data show, tinha que levar 2 notebooks, um violão, né, todo desengonçado, saindo correndo lá no projeto para a van, teria essa possibilidade de crescer no nosso meio, de ser usado pelo Senhor. E isso é puramente pela graça e misericórdia de um Deus que nos oferece segundas chances, muitas delas através de experiências como a tenda, e quem já foi sabe como ela funciona. Tanto Marcos como qualquer um de nós almejamos o ministério. Antes de tudo, precisamos ser crentes firmes e ter estrutura física, psicológica e espiritual para pagar o preço do ofício. Aqui, meus irmãos, o autor ele vai falar especificamente sobre chamado ministerial, e com certeza essa preparação que precisa ter não significa que controlemos todos os cenários, né, que podem acontecer dentro de missões. Eu acho que dentro da onde que estamos como missionários, quem acompanhou um pouco de perto a preparação que esse grupo teve, que foi para Angola, né, viu como isso foi levado com muita seriedade, oração, conversas, reuniões, preparo. Mas conversando com todos eles, você vai ver que nem tudo saiu da forma como eles
queriam, né? E que bom, porque o controle não está sobre as nossas mãos. E isso talvez, para muitos de nós, para eu, né, que naquela época queria controlar todas as coisas, de certo modo é algo que precisa gerar no nosso coração um descanso, porque a obra, a missão, ela é do Senhor. Isso não significa que nós não tenhamos que nos preparar, nós não tenhamos que ter toda essa situação de maturidade. Obviamente que situações como a tenda de Angola não daria para uma pessoa que nunca foi à tenda ir. Então, assim, ela precisava entender como funciona, né, o frenesi que foi não terem tempo sequer para orar, né. Conversei com alguns jovens, explicando como é que foi essa rotina ali. E graças a Deus que eles puderam descansar, porque havia uma igreja aqui que estava orando, e porque tudo que eles podiam fazer antes, eles fizeram. Então a gente precisa, né, o próprio termo preparação. Então nós precisamos assim orar, precisamos nos preparar dentro do que nos compete, dentro do que nos cabe no antes, porque enquanto está acontecendo, muitas vezes as coisas fogem um pouco ao controle e nós precisamos muitas vezes agir de uma forma rápida, ainda assim sensata. Não há o relato do porquê Marcos fez isso, mas ele, nessa primeira viagem missionária, volta para casa. Por favor. Só um por pouquinho. Favor. Pensando aí sobre o Marcos, né, que voltou, eu acho que talvez algum de nós, talvez também teríamos voltado. Né, pensando em termos de Angola. Nós sabíamos que era difícil, nós sabíamos que seria difícil, e a gente já tinha conversado com o pastor Hans e a irmã Úrsula, Cristiane e tudo mais, que a gente já sabia da realidade. Mas quando você chega lá e depara com a realidade, a coisa fica mais difícil. Quando na primeira noite que nós chegamos, a luz onde que nós estávamos acabou a luz. Nós não tínhamos luz. Né? E aí a gente foi descobrir que a luz era pré-paga e que não tinham comprado a energia. Né? Então, nós ficamos ali. Que não tinha chuveiro quente, não tinha chuveiro. Tinha chuveiro, mas não tinha água. Né? Porque a força não subia não conseguia levar água até a torneira onde tinha o chuveiro. E, na primeira noite, nós tomamos banho frio. E, por incrível que pareça, estava frio na Angola. Estava frio. Assim, todas as noites nós dormíamos de cobertor, porque estava friozinho. E não era aquele frio extremo, mas estava frio. Que foi uma bênção, porque não tinha mosquito, graças a Deus. Deus providencia as coisas de uma forma que a gente não consegue entender. Né? E isso foi providência de Deus. Que se nós tivéssemos pego um calor, né, como é da Angola, o trabalho onde que foi feito, que era no sol, as crianças não teriam aguentado ficar sentada numa calçada quente. Como que ia ficar com criança 2 horas da tarde sentada numa calçada com sol de 40 graus? Não conseguiria. Então, Deus providenciou tudo isso. Né? Mas, assim, a dificuldade, como missionários, eu acho que realmente talvez seja isso. Você chega no local, você se depara com dificuldades que a vontade realmente é voltar. Você tomar banho de canequinha, você dá descarga de canequinha. Né? Então, você valoriza uma torneira na pia. Né? Você vê que não tem nada daquilo. Então, assim, às vezes, se você tem um certo conforto na sua casa, se você realmente não tiver uma convicção, você volta. Renúncia, né? É bem isso. Você vai falar isso? Não? Essa semana eu vi a lenda da cultura viking, talvez vocês conheçam, que é chamada Queime o Barco. Que é assim, os vikings eles se reuniam. Então, a história é que eles, né, usavam os barcos, iam até o local onde eles invadiriam. E o líder dos vikings, depois que todo mundo desembarcava, ele queimava o barco. Porque ele falou assim, ninguém volta, assim, sem ter cumprido a missão. Então, assim, é uma forma de, ou vai, né? Mas, graças a Deus, assim, eu ia brigar se o pastor queimou o barco lá, mas na Angola, bastante longe, né, pastor? Mas, assim, realmente, eu me lembro de algumas situações também que a gente teve essas experiências, né, de tomar banho com algumas companhias te assistindo no banho, lagartixas baratas, né, daí você fica tranquilo. Fala... Mas, assim, pela graça de Deus, nós não negarmos as dificuldades, elas de fato acontecem. Mas eu creio que maturidade, com todo respeito, minha irmã Helena, posso citá-la,
de perceber outras coisas, né? De às vezes não se focar no problema, mas entender o porquê que está acontecendo isso. Você como pessoa da saúde conseguiu ver isso, a queda de temperatura diminuiu a possibilidade dos mosquitos. Então assim, eu creio que essa maturidade de nós entendermos, né, Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor tem um propósito nisso. O Senhor está no controle disso. Então, que a gente possa ampliar, né, como a irmã fez, esse olhar com maturidade para entendermos que aquilo que talvez a gente esteja reclamando, na verdade, seja providência por alguma outra questão, ou, de fato, algum aprendizado para nós, né? De fato, de renunciar, renunciar nossa vontade, nosso conforto, né? Ou de refletirmos sobre aquilo que nós temos tão facilmente, que talvez não nos percebamos isso, e agradecer. Eu me lembro quando isso já tem 2 anos, né? O Lúcio não está aqui, mas quando a gente foi lá construir aquele barraco, pastor, eu me lembro que a gente ficou o dia todo lá, e quando eu vi o banheiro daquele homem, ou a casa daquele homem, eu falei, não é possível que um ser humano viva nessas condições. Eu me lembro que eu cheguei na minha casa e eu fui tomar um banho, e na hora que eu liguei, que eu olhei o chuveiro, e eu agradeci, eu falei, Deus, obrigado por água encanada. E eu me emocionei, porque eu acho que eu nunca tinha feito isso. Então, assim, eu sempre, né, tive chuveiro encanado, que eu troco e cai água quente. E falei, olha aquele outro, não era lá na África, era aqui no meu quintal, né, lá no São Jorge, onde nós estávamos. E assim, é impressionante, assim, e a alegria dele, né, da gente, né, tentando subir, construir, edificar um pouquinho melhor ali a casinha dele, mas foi algo bastante gratificante, assim, de você participar, de você ser usado por Deus para amenizar um pouco desse sofrimento. E aqui, meus irmãos, nós vamos entrar justamente nessa parte da segunda chance, João Marcos e Barnabé. Graças a Deus, Barnabé deu uma segunda chance para João Marcos. Então, há essa questão da divisão, porém, Barnabé, até o autor coloca aqui, fez um bom trabalho ao discipulá-lo. Também não há relatos de como foi essa conversa, de como foi essa viagem, mas Barnabé, né, o filho da consolação, filho da exortação, o levou na sua viagem missionária, oferecendo-lhe uma segunda chance. Não ouvimos mais nada de negativo a respeito da atuação de João Marcos. Então, enfatizando que esse trabalho de discipulado que Barnabé faz com João Marcos, então, assim, os dois como missionários, mas ao mesmo tempo a missão acontecendo entre os dois também, isso é algo fantástico. E aqui me chama a atenção, meus irmãos, da importância, o pastor Felipe tem colocado dessa forma também, de nós caminharmos com alguém. De nós entendermos assim que, pela graça de Deus, Ele não revela tudo a uma pessoa só. Igreja é unidade, né? O próprio relato de Cristo, pelo menos 4 autores inspirados pelo Espírito Santo, falaram sobre Cristo. Então, ter essa humildade para que nós dependamos do Senhor e muitas vezes precisemos, e daí eu falo até como homem, da dificuldade que muitas vezes nós temos de pedir ajuda, de recorrer ao pastor ou a outros irmãos quando nós estamos passando por alguma dificuldade. De entendermos que, às vezes, no nosso sofrimento, muitas mentiras começam a ser contadas a respeito dos nossos erros, dos nossos pecados, e que nós dificilmente conseguimos orar ou acreditar que aquilo não seja verdade. E como é importante que Deus use uma pessoa que possa não amenizar a sua situação no sentido de não condenar o pecado, porque isso é bem importante, né? A gente está vivendo uma geração que não demonstra não ter muita paciência quando é confrontada. E a amizade, a gente vai aprendendo ainda mais, a amizade cristã, ela precisa ter esse aspecto também do confronto, de entender, né, olha, Rafael, isso está errado, né? Porém, feito isso com amor, feito isso com o intuito de restaurá-lo. Obviamente que isso é só uma confabulação, mas eu imagino se Barnabé, então, realmente fala, tudo bem, Paulo, eu vou com você e deixo o João Marcos. Né, tudo que poderia se passar pela cabeça dele em acreditar que, de fato, ele era um fracassado,
que aquele erro que ele cometeu foi uma fraqueza, que ele não é apto para a obra de Deus. Enfim, como eu disse, só uma confabulação. Mas a gente vê, pelos próprios relatos de Paulo nas cartas, principalmente na sua última carta, escrita em vida, que é... Escrita, né? Não tem como escrever. Mas escrita a Timóteo, que ele pede pela presença de Marcos, que me é útil no ministério. Então a gente vê um processo onde Deus, pela graça dele, usa pessoas para restaurar a vida de João Marcos. E aqui a pergunta que se faz é: na sua igreja, os crentes mais experientes discipulam os mais novos na fé? Então, algo para a gente pensar, assim, eu sei que eu estou falando assim, de pedir ajuda, mas penso eu, né, nós também precisamos orar para que nós entendamos que já caminhamos há algum tempo e que mesmo com nossas limitações e fraquezas podemos apoiar aquele que está começando na fé, que ele está começando na igreja, ou aquele que já está há algum tempo, mas que ainda carece de algumas dificuldades, mas que seja uma relação pautada em muito respeito, muito amor, né? A nossa visão de discipulado, quando eu falo nossa, eu falo de Igreja Batista, né? Ela é diferente de algumas outras denominações que faz desse processo de discipulado um processo quase que a pessoa não se torna um discípulo de Jesus, que esse é o objetivo do discipulado. Um discípulo mais velho que ajuda um discípulo um pouco mais novo, inexperiente, para que os dois discípulos sejam discípulos de Cristo. Infelizmente, algumas realidades que a gente vê, há situações de muito abuso espiritual, posso usar esse termo aqui, onde a pessoa faz discípulos para ela, ao invés de fazer discípulos para o Senhor. E pensa nessa relação de muita gente ferida com algumas situações que acontecem dentro da igreja e que, por armadilhas do diabo, acabam se afastando da própria igreja, né, achando que todas as igrejas são iguais e que a mesma estrutura acontece. Então, assim, nós não somos imunes para que isso de fato aconteça, mas essa unidade, ela é um resultado de uma igreja que ora. Graças a Deus que a gente tem se despertado cada vez mais para isso. Ela é uma consequência de um ambiente de oração onde você vai, sim, usado pelo Senhor, muitas vezes apontar, você homem com outro homem, mulher com outra mulher, apontar a ela ou a ele com amor que o que ela está fazendo é pecado. Mas, promovida pelo Espírito, você vai fazer isso com amor, né? Ainda que talvez no primeiro momento ela não goste disso, mas é um ambiente de oração. O Senhor precisa direcionar, né, quando isso for importante ser dito, ainda que a pessoa não goste, mas precisa ser dito. Eu não me lembro, se não me engano é Ezequiel, mas eu não me lembro especificamente o trecho, em que, se não me engano, Deus questiona, falando que se você está vendo um homem que vai caminhando e vai cair num poço, você não vai dizer isso para ele achando que não, é a vida dele, não vou me meter. Você está vendo que ele vai cair num poço. Então, que você possa, por amor, despertá-lo a respeito disso. Finalizando aqui, meus irmãos, nós temos a relação que João Marcos tem com Pedro. 1 Pedro 5,13, o apóstolo Pedro, né, chama João Marcos de filho na fé. Então, aparentemente, pelo relato, se mostra que eles gozavam de um relacionamento bem íntimo, né? E, sem dúvida alguma, Deus operou grandiosamente através da vida e da obra de João Marcos. E fala do próprio João Marcos e Paulo, né? A recusa de Paulo, inicialmente, para participar da sua segunda viagem missionária, poderia causar um distanciamento permanente entre os dois, mas felizmente não foi o que aconteceu. Durante os últimos anos de vida de Paulo, Marcos, aquele que foi rejeitado pelo apóstolo, lhe faz companhia, permanecendo ao seu lado nas horas mais difíceis. Talvez naquele momento, como a irmã Helena colocou, as coisas acontecem, os pensamentos, os ímpetos, seja para que se desista, para que se queira voltar para casa. Talvez muitos de nós, diante das dificuldades, naquele contexto, voltaríamos também para casa. Mas que bom, por essa insistência de Barnabé, por esse entendimento que o próprio João Marcos tem do Senhor, de permanecer. E, meus irmãos, se tem uma palavra que para mim é um grande desafio, eu creio que para todos nós,
é que na vida cristã, mais importante do que você começar, né? E muitos começam, né? A própria palavra vai dizer, né, nos relacionamentos, que à medida de Cristo com seus discípulos, que à medida que alguns discursos eram mais aprofundados sobre o custo do verdadeiro discipulado, as palavras de Jesus, elas incomodavam demais e acabavam filtrando algumas pessoas, a ponto dele dizer para os discípulos, num determinado momento: eu vi que todos saíram, né? Dura essa palavra, vocês também querem sair? Né? E Pedro falou assim: mas para onde a gente vai? Né? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, essa convicção que não é fácil, né, a vida cristã, mas que esse permanecer em Cristo, ele não apenas nos capacita para passar por essas dificuldades, como nos promete, né, aonde precisa estar o nosso alvo, que é o que nós cantamos aqui, a glória do Senhor Jesus, né? A hora que a gente olhar para tudo isso, e tem até um louvor que fala isso, e as palavras provavelmente que virão à nossa cabeça é: valeu a pena permanecer, valeu a pena continuar, valeu a pena me humilhar, né, quando eu errar, ser humilde, né? A palavra diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E entender que somos passíveis de erros, mas que o Senhor nos perdoa, nos restaura. E fica evidente nesse relacionamento de Paulo com João Marcos, porque quando ele escreve a Timóteo, como eu já disse aqui, lá em 2 Timóteo 4,11, ele diz isso, abre aspas: pois me é útil para o ministério. Que mudança, né? Marcos passou a ser uma bênção na obra do Senhor. Pois não. Esse texto aí nos ensina muitas coisas sobre ser líder e servir ao Senhor. Primeiro, líderes erram. Paulo fez um juízo errado de João Marcos. Segundo, líderes e servos aprendem a perdoar e não ficam naquela coisa: eu penso assim, eu sou turrão assim. Paulo poderia ter nunca reconhecido quem João Marcos se tornou, para manter a razão dele lá no começo, quando João Marcos era jovem, mas não fez. Tanto que pede: olha, me envie João Marcos, porque ele é útil no ministério. E João Marcos, por sua vez, nos ensina uma outra coisa: não guardou mágoa. Soube entender o erro que Paulo cometeu ao julgar o caráter dele. Né? 2 homens que deixaram Deus trabalhar no relacionamento que eles tiveram. Foi uma decepção, a primeira convivência de Paulo e João Marcos? Sem dúvida, foi uma tremenda decepção, a ponto de Paulo brigar com Barnabé. Né? Mas isso não foi a história deles. Né? A história deles foi uma história de pessoas erram, pessoas se perdoam e pessoas servem ao Senhor juntos. E na velhice de Paulo, por quem que ele pede? Por João Marcos. Né? Olha quanto isso nos ensina, quanto a viver juntos e construir juntos uma caminhada servindo a Deus. Né? Maravilhoso. Essa possibilidade, né, de entendimento e de crescimento que acontece, né? Muito obrigado pela contribuição, eu creio que é isso mesmo, né? Como eu digo, mais uma vez, a Bíblia não escondendo as questões e as dificuldades, né? Eu mesmo tinha uma visão um pouco romântica da igreja primitiva, ainda acho lindo, né? Principalmente um louvor, sempre me emociono. Eu acho que é do Guilherme Kerr, que fala: na multidão dos que creram. Eu acho lindíssimo, aquilo me emociono de ver. Mas acho que até na sua aula você colocou isso, né? Falei assim: então, gente, mas se você ler a Bíblia, você vai entender que a igreja é formada por pessoas. E pessoas são falhas. E logo, no início de Atos, ali, a gente já vê algumas situações acontecendo. Né? Algumas viúvas que não estavam sendo atendidas, alguns protestos e como eles resolvem as questões. Mas acho que é importante esse relato justamente para entender assim, que erramos, né? Que falhamos, que falham conosco, e como é importante nós termos esse coração suscetível, esse coração moldável, um coração de fato de carne, né? Moldável assim, para que Deus possa usar e mover o nosso coração. Né? Muitas vezes, né, a gente vai orar, eu conheço alguns testemunhos,
né, de pessoas que vai orar pela pessoa, né, vai orar assim, como se diz, né, na força do ódio, mas orando, assim, ele dizendo abençoa, mas na mente ele, né? E Deus falou, olha, perdoa. Como assim? Não fui eu que errei, né? Não. E Deus traz esse desafio para o seu coração. Falou assim, mas poxa vida, eu perdoar? E meus irmãos, enquanto a gente não obedece, seja dependendo das instruções do Senhor, chegando até a pessoa, seja no seu coração, perdoar, enquanto você não obedece aquilo que o Senhor manda, ainda que você se resista, né, na sua carne, na sua dificuldade, você não tem essa paz. Então, sempre o melhor vai ser escolher o perdão, ainda que seja um caminho difícil, né? Como a gente viu aqui, finalizando, Marcos, então, é o autor do primeiro evangelho registrado, segundo os historiadores, né? O primeiro dos 4 que foram escritos. E aqui eu dei uma ênfase na pergunta que fala assim, quem podia imaginar que aquele rapaz seria o autor do primeiro relato da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo? Eu coloquei uma palavrinha aqui, seria improváveis. Porque assim, como Deus gosta de usar pessoas improváveis para mostrar que Ele é Deus, Ele é o autor, é Ele quem faz. Quantas vezes a gente vê situações onde o Senhor usa pessoas que aos nossos olhos, né, são pequenas, nos critérios humanos talvez não atendem aos nossos, né, nossos entendimentos. Me pergunto aqui se Deus, né, não blasfemando, não é isso, mas assim, se nós tivéssemos a incumbência de escolher 12 seguidores para Jesus, como seria esse processo, né? E olha quem ele escolheu, né? Claro, na sabedoria insondável do Senhor, de conhecer os corações. O único dos discípulos entendido como um pouco mais instruído, pelos relatos que a gente aprende, foi justamente aquele que o vende por 30 moedas. Então, assim, como Deus usa as improbabilidades, o improvável, para transformar. E esse jovem que foge, esse jovem que foge nu também lá, ele é o autor desse primeiro relato de Cristo. O Evangelho de Marcos, eu queria falar um pequeno relato do Evangelho, ele é uma narrativa rápida, dinâmica e progressiva, né? Parece que algumas informações nele contidas fluem com maior rapidez, mas sem perder a essência, nem detalhes importantes e até alguns deles diferentes dos demais evangelhos. Esse evangelho, de acordo com a tradição e os comentaristas, foi direcionado ao povo romano e apresenta Cristo como o servo do Senhor. Marcos mostra como Cristo cumpriu as profecias a seu respeito contidas no Antigo Testamento. Mostra o seu caráter de servo, sofredor, mas também relata os milagres e aponta para o seu poder como Filho de Deus. E concluindo, meus irmãos, a reflexão que nós podemos fazer é 2 perguntas que eles colocam aqui, né? São 2 perguntas, que eu creio que a Nídia já sintetizou ali. Estamos dispostos a dar uma segunda chance para as pessoas que falham? E quando nós falhamos, estamos dispostos a dar a volta por cima e nos firmar do Senhor no serviço do Mestre? Há quem diga, eu não sei se é Spurgeon, que diz que se você não é o pecador mais inveterado que você mesmo conhece, ele questiona a sua conversão. Quem se aproxima do Senhor, e daí tem esse paradoxo, né? Porque a gente olha os pais da igreja, alguns teólogos do passado, como Agostinho, que eu gosto muito, e parece que quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele percebe quão pequeno, quão frágil, quão limitado ele é. E se a gente fazer uma analogia, quanto mais próximo da luz, a gente consegue perceber nas nossas vestimentas, né, aquilo que está manchado, aquilo que está errado, aquilo que a gente não percebia. E nós precisamos ter esse coração humilde, né, de entendermos como foi pela misericórdia que Deus me alcançou. Ainda que eu entenda que cresci dentro da igreja, que nasci num lar evangélico,
isso não me credencia, não me faz mais merecedor da graça de Deus do que aquele que escolhe, pelas circunstâncias da vida, ou se escraviza nisso, numa prostituição, numa esquina lá na leste-oeste. Que esse amor de Deus, ele é extremamente misericordioso. E à medida que você vai se aproximando da luz e descobrindo as suas limitações, as suas dificuldades, e percebendo quão grande foi esse amor, que sem o Espírito Santo nós somos capazes de fazer qualquer atrocidade, claro, dependendo da cultura, que qualquer ser humano poderia fazer, mas que é o Espírito Santo quem nos freia, quem nos capacita, quem nos aponta, quem nos exorta, que nós somos completamente dependentes da graça de Deus. E que isso deveria, fazer com que o nosso olhar para o irmão fosse de misericórdia. Como eu falei, não aquele olhar que é complacente com a situação com a qual ele está. Justamente por amá-lo, eu não posso concordar com algumas das suas práticas que a gente vê que vai levar à destruição. Porém, eu creio que o nosso chamado enquanto filhos de Deus é justamente ter entendimento que aquele do nosso lado que a gente tem e trata com esse título, irmão, irmã, é justamente isso. É o pai que se importa com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele filho perdido. Porque do contrário, e daí isso não está no texto, mas é meu, acabamos nos comprometendo e agindo como o filho mais velho na história do filho pródigo, sem entender que o amor de Deus, ele é incondicional. Eu gosto muito, até indico, meus irmãos, o Deus Pródigo, de Timothy Keller, é um livrinho pequenininho, mas assim, ele te dá um nó na cabeça, porque ele subverte algumas questões para nós pensarmos. E para ele fala que os 2 filhos estavam perdidos. Por isso que a parábola, para Timothy Keller, não deveria se chamar assim, a parábola do filho perdido. Porque ele fala, qual dos 2 estavam perdidos? Se o que estava longe, obviamente, a gente entende dessa forma, mas se o que estava perto também não entendia. O que é a graça de Deus, o que é a misericórdia de Deus, o que é a alegria de um pai tendo de volta o seu filho. Então eu finalizo essa aula que nós estudamos aqui. João Marcos, alguém que teve uma segunda chance, alguém que humildemente, como a Nídia bem falou, entendeu, também perdoou e continuou na caminhada cristã. Alguém gostaria de fazer algum apontamento, meus irmãos? Pastor, Nicolas, ou qualquer um dos irmãos, fiquem à vontade. Nádia. Saudade das suas aulas, Nádia. Senão nós vamos orar, meus irmãos. Queria convidar você a curvar sua cabeça para que a gente possa agradecer a Deus, por esse tempo e pelas oportunidades que Ele nos dá. Deus, Pai de amor e bondade, graça e misericórdia, todos nós que aqui estamos aqui por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua benevolência, da sua paciência, Pai, e insistir conosco, por causa do Espírito do Senhor que, segundo a palavra, tem ciúme de nós, Pai, que nos incomoda quando estamos caminhando por caminhos errados, longe do Senhor, que nos incomoda quando vamos tolerando pequenas sujeiras que vão crescendo nas nossas almas, nas nossas vidas. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus de segundas chances, Pai. Porque o Senhor é um Deus que nos motiva a voltar para casa, sempre que necessário for. Mas que nós tenhamos a sabedoria, o entendimento, Senhor, de levar com seriedade aquilo que a sua palavra diz. De entendermos que muitos de nós, que talvez não estejamos levando a sério algumas coisas, estejamos brincando de ser crentes, Pai. Deus tem misericórdia porque o nosso inimigo não brinca de ser o nosso inimigo, Senhor. Então nos ajude, Pai. Nos ajude
para que o Teu Espírito sonde as nossas vidas e entendamos aquilo que precisa ser apresentado ao Senhor, confessado, restaurado, corrigido. E nos capacita, Senhor, a sermos também aqueles que com amor vão se oferecer ao Senhor para ser usados para alcançar o outro, Senhor. Não para acusá-lo, Senhor, ou para destruí-lo, mas, Pai, com amor e maturidade para restaurá-lo, porque essa é a sua iniciativa. Ó Deus, que nós não compactuemos com o pecado, Senhor, que a gente não seja complacente, ó Deus, conivente com o erro, porque isso não é amor, ó Deus. Mas que a gente se volte a Ti, Pai. Que, Pai, nós possamos Te buscar, crescer e sermos maduros para sermos usados pelo Senhor naqueles que estão caminhando e começando na fé cristã. Pai, há tanta coisa sendo dita, há tanta mensagem chegando, há tanto falso evangelho já sendo pregado por aí, Senhor. Às vezes é difícil para uma pessoa que está caminhando inicialmente discernir a verdade. Ó Pai, tem misericórdia, Pai. Muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui, de pensar sobre a Sua palavra, de pensar, ó Deus, sobre Marcos, Pai, de pensar que o Senhor, ó Deus, é um Deus que restaura, que usa, ó Pai, de líderes como Paulo que reconhecem, ó Deus, e que voltam atrás, Senhor, com humildade, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Abençoa-nos, Pai, no restante desse tempo. Abençoa-nos logo mais à noite, Senhor, quando estivermos aqui novamente reunidos. E que Deus, a Sua palavra, Senhor, a Sua palavra, ó Deus, impacte os nossos corações para que andemos na luz, segundo a Sua graça e segundo a ação do Teu Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.